Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento: Sistema Fecomércio RN, trabalhando para o desenvolvimento do RN. Consórcio Eldorado, seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Ester Bom, surpreenda-se. Novos sabores, muitas delícias. Unifacex, a única universidade privada do RN com IGC4. E Unicred, a maior cooperativa do Rio Grande do Norte. No ponto de vista de hoje, eu praticamente renovo uma entrevista que fiz aqui no ano passado, com um médico especialista numa importante área da medicina, que começa a ser bem mais conhecida e, por isso mesmo, mais comentada, tanto no meio médico como principalmente entre as pessoas comuns. E isso tanto aqui no estado como também em todo o país. Ela é relacionada às chamadas doenças da cabeça e do pescoço, que originou desde o ano passado uma campanha nacional chamada Julho Verde, que acontece pela segunda vez aqui no Rio Grande do Norte. Por isso é que, com muita satisfação, eu volto a entrevistar o Dr. Fernando Pinto, que vai nos falar um pouco sobre a campanha e também sobre a necessidade de estarmos todos preocupados com esses problemas. Meu caro amigo Dr. Fernando Pinto, uma alegria lhe entrevistar novamente e agradecer por você ter aceitado falar sobre a campanha Julho Verde, que interessa a todo mundo. Muito obrigado por você ter aceitado o convite nessa entrevista que certamente o nosso telespectador vai acompanhar com muita satisfação. Eu que agradeço o espaço e também lhe parabenizar, por esse programa que sempre aos domingos nos brinda com excelentes entrevistas e mantém o telespectador informado. Fernando, no ano passado, eu me lembro que, na entrevista, você era presidente da seccional da Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço. Você continua presidindo esta seccional? Continuo presidindo a Regional Norte Rio-Grandense de Cirurgia de Cabeça e Pescoço. Que beleza! E, no ano passado, quando eu lhe entrevistei, foi por ocasião do 25º Congresso Nacional, que foi realizado aqui em Natal. Já passado um ano do evento, o que é que você poderia nos dizer, a mim e ao telespectador? Foi positivo o resultado daquele evento acontecido aqui? Certamente. O congresso foi excelente. Nós tivemos a oportunidade de trazer referências mundiais na área de cirurgia de cabeça e pescoço, onde o tema central foi o câncer da tireoide, que hoje é um tipo de tumor que é o tipo de câncer que mais cresce em incidência no mundo. Além disso, foram discutidas novas tecnologias na área de cirurgia de cabeça e pescoço, a cirurgia robótica e outros assuntos em geral nos segmentos da cabeça e pescoço. Que beleza. Então, você está de parabéns pelo que aconteceu no ano passado. Só que agora a gente vai falar sobre outro tema atual, que de fato está chamando a atenção de todo mundo, que é o Julho Verde. O que é Julho Verde? Explica aqui para a gente e para o nosso telespectador. Na realidade, a ideia se iniciou nos Estados Unidos em 2014, através de uma mobilização provocada pelo ator Michael Douglas. Num evento em Nova York, houve uma mobilização das sociedades internacionais de cirurgia de cabeça e pescoço para criar o Dia Mundial dos Tumores da Cabeça e Pescoço. O ator Michael Douglas foi portador de um tumor na base da língua, se submeteu a tratamentos cirúrgicos, radioterápicos e quimioterápicos, e a partir do momento que ele teve contato com essa patologia, ele resolveu provocar um alerta à população de uma maneira geral, instituindo esta campanha. E foi aceita, e hoje é um dia internacionalmente conhecido. Então, o dia 27 de julho é dedicado no mundo todo a essa preocupação. Só que no Brasil tem o nome de Julho Verde durante todo o período do mês de julho, com vários eventos, várias ações sendo realizadas. É verdade? Exatamente. A partir da instituição desse dia, a Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço, o ano passado, iniciou essa campanha chamada Julho Verde, que ela acontece durante todo o mês de julho, e tem o intuito de alertar a população com relação aos fatores de risco, ao diagnóstico precoce e ao tratamento dos tumores da cabeça e pescoço. Além disso, a campanha também tem o intuito de abranger
os profissionais da área de saúde e principalmente aos estudantes das áreas médicas de uma maneira geral. Fernando, eu vi um prospecto com várias ações que estão sendo programadas para o mês de julho. Inclusive, aconteceu agora, recentemente, acho que foi no sábado, uma delas que aconteceu no antigo Bosque dos Namorados, salvo engano. E eu queria saber se de fato aconteceu e quais as outras ações que estão programadas até o final do mês. Na realidade, ela aconteceu no Parque das Dunas. Parque das Dunas. E foi um sucesso, onde houve a oportunidade de apresentação de mini palestras para a população, alertando dos diversos tumores na área da cabeça e pescoço, além da apresentação de um coral de laringectomizados. No dia 13, na quarta-feira, nós teremos também um curso de treinamento de reabilitação vocal. Isso acontece principalmente em pacientes que são submetidos à retirada da laringe e que têm como sequela a perda da voz. E existem, obviamente, técnicas que podem tentar reabilitar a comunicação desse paciente para que ele possa retornar ao seu meio social. E, além disso, nós vamos ter no dia 16 um simpósio sobre diagnóstico e tratamento do câncer da boca, que será realizado no Hotel Rifoles, de 8 às 14 horas e que é aberto também à população em geral. Eu queria saber uma coisa muito importante para o telespectador. Quais são, saindo um pouquinho agora da campanha, que você já explicou tudo sobre ela, quais são as áreas específicas tratadas pelos profissionais que são especialistas nessa área de cabeça e pescoço? Na realidade, existe uma confusão entre cabeça e pescoço e neurocirurgia, mas o neurocirurgião ele trabalha nas patologias intracranianas e na coluna cervical. Já o cirurgião de cabeça e pescoço vai trabalhar em todos os segmentos, né, do pescoço e da face abaixo da base do crânio. Então isso vai envolver os seios maxilares, a cavidade oral, os seios paranasais, as glândulas salivares, a glândula tireoide, a boca, a faringe e a laringe. Então, esses são os principais segmentos das patologias de cabeça e pescoço, que podem ser patologias congênitas, podem ser patologias traumáticas, e aqui o foco é exatamente as patologias de origem tumoral. Quais são as doenças mais simples? Depois eu vou lhe perguntar sobre as mais complexas, mas para o nosso telespectador entender bem, quais são as doenças mais simples que levam o paciente ao consultório de um especialista? Na realidade, a mais frequente, de uma maneira geral, em termos de incidência, é o câncer de pele. E, obviamente, a área da cabeça e pescoço é a área mais exposta a esses tumores. É tanto que o câncer da pele, ele sai de todas as estatísticas por ser disparadamente o tumor mais frequente. Mas na cabeça e pescoço, especificamente, na mulher, o câncer de tireoide ele já aparece em 5º lugar nacionalmente. E no Rio Grande do Norte, a gente já tem estatísticas da Liga Norte-Rio-Grandense contra o Câncer, em que esse tumor já aparece em 3º lugar nas mulheres, perdendo apenas para a mama e para colo de útero. No homem, os tumores da cabeça e pescoço eles já aparecem em 2º lugar, de uma maneira geral, e os segmentos mais afetados é a boca, a faringe e a laringe, perdendo apenas para os tumores de pulmão. Se estima que esse ano nós teremos 18 mil novos casos, né? O Ministério da Saúde fez as estimativas de que para esse ano nós tivemos 18 mil novos casos de câncer no segmento da cabeça e pescoço. Essas doenças que você falou são as mais simples, imagine as mais complicadas. Existe alguma diferenciação entre elas? Quais seriam exatamente esses problemas mais complexos que levam a pessoa também ao consultório do especialista? Na realidade, os mais complexos seriam as suspeitas de patologias de origem maligna, né? Com relação à boca, que é a área mais frequente, a gente sabe que hoje se faz muito mais prevenção de tumores do colo do útero do que da boca. Quando, para se avaliar a boca, precisa apenas abrir a boca e de uma boa iluminação. E no colo de útero você precisa de uma paciente, numa posição ginecológica, de iluminação. Então, hoje no Brasil, a gente vê que a prevenção ela fica muito aquém.
E o grande problema é exatamente a fase avançada que esses pacientes chegam aos hospitais oncológicos. Só para você ter uma ideia, Nelson, a nossa realidade aqui é que 70% dos pacientes chegam em fase avançada. E muitas vezes esses pacientes são encaminhados meramente para tratamentos paliativos. Então, o grande segredo do tratamento da doença oncológica está exatamente no diagnóstico precoce. E o alerta para a população é exatamente, no caso da boca, detectar lesões ou ulcerações, ou aftas, ou áreas de sangramento, ou algum amolecimento dentário, e que persista por mais de 3 semanas, obrigatoriamente ele procurar o especialista para que ele possa fazer uma avaliação. No caso da laringe, especificamente, o sintoma de rouquidão, né, ele pode estar associado ao câncer da laringe. Então, qualquer rouquidão que se estenda por mais de 3 semanas, obrigatoriamente o paciente tem que se submeter a um exame de videolaringoscopia para que ele possa avaliar se existe ou não um tumor relacionado àquele sintoma. Além da questão dos nódulos cervicais, né, que com muita frequência acometem a glândula tireoide e principalmente os linfonodos do pescoço. Então, aqueles nódulos que aparecem, que também evoluem por mais de 3 semanas e não regridem, necessariamente precisariam de uma avaliação, porque o segredo está em diagnosticar precocemente. Só para você ter uma ideia, o tumor da boca, quando diagnosticado precocemente, e o tumor da laringe, eles têm sobrevida de mais de 95%, com resultados excelentes e com pequenas sequelas. Mas o grande problema é que, por falta de políticas públicas, de educação da população, de treinamento dos profissionais da área de saúde, esses pacientes chegam em fase avançada e, infelizmente, muitas vezes os tratamentos são meramente paliativos. Perfeito. Não saia daí, nós voltamos em instantes para o nosso segundo bloco. Seu papel é estudar, o nosso é tornar possível seus estudos. Seu papel é dirigir com responsabilidade, o nosso é tornar possível o seu carro. Seu papel é decidir viver junto para sempre, o nosso é tornar possível o futuro de vocês dois. Seu papel é amar seus filhos, o nosso é tornar possível o lar da sua família. Consórcio Eldorado, há 30 anos, o nosso papel é tornar possível. Unifacex, um dos melhores centros universitários do Brasil, acaba de inaugurar novo campus Imaculada Conceição. Lança novo curso de farmácia, com moderna proposta pedagógica. Tem o melhor curso de administração do RN e diversos outros à sua escolha, com a qualidade que fazem do Unifacex e IGC4. E para você ter ideia, não tem uma única universidade privada do RN com IGC4. Unifacex, 5 unidades com a mais completa estrutura para você. Vestibular toda quarta e sexta. A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Rio Grande do Norte oferece aos potiguares o serviço de certificação digital. O certificado digital é um documento eletrônico que traz todas as principais informações de seu portador, seja empresa ou pessoa física, identificando-o no mundo virtual, garantindo autenticidade e total segurança nas transações eletrônicas em todo o Brasil. Desde 2011, a FEComércio RN é uma autoridade de registro. Isso quer dizer que a instituição pode emitir, renovar, suspender ou revogar certificações. Para fazer o seu certificado digital, basta agendar o horário de atendimento e apresentar os documentos exigidos pela equipe de validação durante o agendamento. É rápido, fácil e seguro. Sai do passado. Venha fazer a sua identidade do futuro. Os sabores Esterbon surpreendem o Rio Grande do Norte e é aqui, no nosso estado, onde são produzidas essas maravilhas, em uma das mais modernas fábricas da América Latina. Na Esterbon, tudo é produzido com muito carinho, seguindo os mais exigentes padrões de qualidade e de responsabilidade ambiental. Exija a qualidade Esterbon na sua casa. O sabor genuinamente potiguar vai continuar te surpreendendo. A
Unicred Natal é a maior cooperativa de crédito do Rio Grande do Norte. Nela, quanto mais o cooperado utiliza os seus serviços, mais ganha em rentabilidade. Por isso, ele garante o sucesso do seu próprio negócio, seja uma clínica, consultório, ou mesmo ele atuando como profissional liberal das áreas da saúde ou da magistratura. A Unicred Natal é um exemplo de gestão, segurança e rentabilidade. Para você saber ainda um pouco mais sobre ela, basta ligar 4009-3535. E nós voltamos à entrevista com o Dr. Fernando Pinto, especialista em cabeça e pescoço. Fernando, quais são os principais fatores de risco dessas doenças que acometem a cabeça e o pescoço? Em relação à pele, o principal fator de risco são os raios ultravioletas. Mais especificamente na área da boca, da laringe e da faringe, os principais fatores são o fumo e o álcool. Ou seja, os pacientes tabagistas e etilistas crônicos, eles têm pelo menos 20 vezes mais possibilidade de desenvolver um tumor nesta área. É exatamente o perfil do paciente que tem câncer da cabeça e pescoço. São homens na faixa de 60 anos de idade e que fumam e que bebem. Na realidade, o fumo, cientificamente, já está provado que é a maior causa de câncer que espontaneamente o indivíduo introduz no seu dia a dia. E que já está provado que existem 60 substâncias cancerígenas num cigarro. Além dessa questão, nós temos estudado muito um fator de risco importante que é o HPV. E isso modificou totalmente o panorama do diagnóstico dos tumores da boca. Porque hoje nós estamos nos surpreendendo nos consultórios com pacientes jovens, abaixo de 40 anos de idade, que nunca fumaram e que nunca beberam. E certamente o HPV pode ser um dos fatores etiológicos importantes. Isso já estava bem provado anteriormente com relação aos tumores do colo do útero e hoje amplamente estudado nos tumores da cabeça e pescoço. Fernando, explique então para mim, e de modo especial para o telespectador, o que é o HPV? O HPV é o papiloma vírus, né? É um tipo de vírus que tem várias cepas e algumas delas estão relacionadas aos tumores da cabeça e pescoço, outras relacionadas aos tumores do colo do útero. Mas, na realidade, o que o vírus faz é exatamente quebrar as defesas ou as barreiras contra a disseminação dos tumores. Ou seja, ele altera a vigilância imunológica, fazendo com que o tumor possa levar, ou seja, o agente possa levar um dano celular e, a partir daí, produzir uma lesão. E hoje a gente sabe que com a mudança do comportamento sexual, né, com a atividade sexual mais precoce, com a multiplicidade de parceiros e com a questão do sexo oral, tem aumentado muito a incidência da presença do HPV. Só para você ter uma ideia, se estima hoje no Brasil, apesar das estatísticas serem falhas, que 14% da população possa ter a presença do HPV. Então, numa população de 200 milhões, né, nós temos aí uma parcela grande que pode ter a presença do HPV. Daí o alerta, né, para que seja feita a vacinação. Quer dizer, então, que beijar começa a ficar proibido? Será que o beijo, de fato, pode desencadear o HPV? Bom, é uma forma de transmissão, né? Toda forma de transmissão que envolva mucosas, de uma maneira geral, pode transmitir o vírus do HPV. Não significa necessariamente que um portador de vírus do HPV vai desenvolver um câncer, mas significa que potencialmente ele possa ter uma probabilidade maior, principalmente se ele está associado a outros fatores como o fumo e o álcool. Fernando, uma perguntinha, talvez nem tenha nada a ver, mas eu vou fazer porque me veio à mente agora. A questão do herpes. Herpes também pode ser enquadrado nesse tipo de doença que precisa que a pessoa, dependendo do local, procure esse especialista de cabeça e pescoço? Não, na realidade não. O herpes vírus ele tem outro tipo de conotação e grande parte da população pode ter contato com esse vírus e ele ficar ali indolente a vida toda. Muitas vezes as crises são desencadeadas muito mais por um fator de estresse, por uma questão de exposição ao sol, né? E que leva, às vezes, com que aquele vírus ele saia
do bloqueio dos linfonodos e, eventualmente, venha causar algum tipo de desconforto. Mas principalmente relacionado a lesões e as neurites, né, chamada de neurites pós-herpéticas, que acometem principalmente os nervos intercostais, causando dores importantes e de dificuldade no tratamento. Fernando, um paciente, uma pessoa comum, o nosso telespectador, por exemplo, ele tem uma dúvida sobre algum sintoma que esteja sentindo, ele deve recorrer inicialmente a quem? Já ao especialista de cabeça e pescoço, a um otorrino, por exemplo, ou a um oncologista? Como é que se orienta uma pessoa que pense que está com algum sintoma parecido com esses que você já expôs aqui para a gente? Na realidade, por falta de conhecimento da população, até da própria especialidade, muitas vezes os pacientes que chegam ao especialista em cabeça e pescoço, eles vêm por terem passado em outros profissionais, né? E o profissional que mais referencia certamente são os otorrinolaringologistas, porque muitas vezes as patologias são de origem inflamatórias e infecciosas. Então, o primeiro passo, às vezes, é uma avaliação de um otorrino e, a partir daí, esses pacientes são encaminhados. O que não significa que ele também possa ir diretamente para uma avaliação com um cirurgião de cabeça e pescoço. Mas o importante é que o médico mesmo, sendo um médico generalista, ele tenha a intenção de examinar o paciente por inteiro, porque muitas vezes só o fato de você abrir a boca de um paciente, você pode surpreender uma lesão numa fase inicial e encaminhar o paciente para um tratamento precoce. Esses tumores de cabeça e pescoço são necessariamente malignos ou não? Não, a maioria deles são tumores benignos, né? E aí nós vamos ter tumores benignos em diversas áreas. Nós vamos ter na glândula tireoide, que hoje talvez seja a maior frequência, nós vamos ter nas glândulas salivares, né? E nós vamos ter também as patologias congênitas associadas que podem acometer esse segmento. Mas, de qualquer forma, a maior incidência ainda é de patologias benignas. De benignos. Você falou em tireoide, é um assunto importantíssimo, até porque a gente tem conhecimento que muita gente tem problema de tireoide. Por que tantas pessoas são acometidas dessas modificações da tireoide e como é que funciona o tratamento da tireoide? Na realidade, não se sabe por que está se crescendo tanto a incidência de câncer de tireoide no mundo. Só para você ter uma ideia, o câncer de tireoide hoje é o mais diagnosticado no mundo inteiro. Em contrapartida, é o de menor mortalidade no mundo inteiro. Se estudam vários fatores genéticos, fatores hormonais, fatores relacionados à iodação do sal, né? Fatores relacionados à questão atômica, à questão nuclear, que já foi estudada nos acidentes de Hiroshima e Nagasaki, mas nada cientificamente provado. Uma coisa que tem acontecido com maior frequência também é o acesso da população ao sistema de saúde e o fato da ultrassonografia ser o exame mais importante no diagnóstico das patologias tireoidianas, termina fazendo com que esses nódulos tenham aparecido com maior frequência. Então, muitas vezes um paciente teria um nódulo de tireoide, poderia passar a vida inteira com ele e nem saber que tinha. E hoje, ele vai ao ginecologista, ele vai ao cardiologista, ele vai ao otorrino e pede uma ultrassonografia de tireoide, onde você vai detectar em mais de 50% da população a possibilidade de um nódulo. E a partir daí, né, tem-se os desdobramentos da investigação desses nódulos. A maneira mais frequente de investigar um nódulo de tireoide é através da punção aspirativa por agulha fina e que vai revelar se aquele paciente necessitará ou não de uma intervenção cirúrgica. Mas, como a gente havia dito, 95% dos nódulos de tireoide são benignos e, na maioria das vezes, não vão exigir nenhum tipo de tratamento. Fernando, no bloco anterior você falou sobre linfonodo. Explica para a gente o que são esses chamados linfonodos? Os linfonodos, na realidade, são órgãos de defesa, ou seja, são barreiras de disseminação contra os processos inflamatórios, infecciosos e neoplásicos. Então, os linfonodos é o que a gente chama popularmente de gânglio, de landra, de íngua. São órgãos de defesa que nós vamos ter no pescoço, na axila, na região inguinal
em vários lugares do nosso corpo e que vão reagir a esses processos. Então, a história do linfonodo infeccioso e inflamatório é aquele linfonodo que vai aparecer, ele vai aumentar até 10, 15 dias e depois a tendência dele é regredir. A grande preocupação está naqueles linfonodos que não regridem durante esse período, pelo contrário, podem apresentar evolução, podem apresentar crescimento, além de aparecimento de outros nódulos. Então, nessa situação, obrigatoriamente, ele tem que ser avaliado por um médico clínico que pode iniciar, ou por um infectologista, ou diretamente com o cirurgião de cabeça e pescoço, para que ele possa fazer uma pesquisa e exatamente excluir a possibilidade de uma doença neoplásica. Essa doença chama-se linfoma? O linfoma é uma das doenças que podem acometer os gânglios linfáticos e a medula óssea, de uma maneira geral. Mas as doenças nos gânglios geralmente são secundárias, são metastáticas, ou seja, um tumor da área da cabeça e pescoço, ou da boca, da língua, por exemplo, pode dar um comprometimento secundário para o gânglio. Então, normalmente o gânglio nunca é causa. Na maioria das vezes ele é consequência de um processo e muitas vezes um tumor pode ser diagnosticado pela presença de um gânglio metastático. Então, o paciente aparece com aquele linfonodo suspeito e a partir do linfonodo você vai diagnosticar a doença primária ou a doença que originou aquele gânglio. Há também problemas relacionados com glândulas salivares? É um dos segmentos da cabeça e pescoço também afetado principalmente pelas patologias benignas e inflamatórias, né? O que a gente chama das cialoadenites, que são processos inflamatórios que vão envolver principalmente as parótidas e as glândulas submandibulares. Algumas delas provocadas também pela presença de cálculos, né? Do jeito que nós temos cálculo no rim, cálculo na vesícula, eventualmente nós podemos ter cálculo também nas glândulas salivares e que podem provocar crises de dor importante e também abscessos, né, e desconforto para esses pacientes. Nas glândulas salivares já existe uma divisão pela localização em relação aos tumores benignos e malignos, porque na glândula parótida, que é a maior glândula salivar, a maior frequência é de tumores benignos, 85% deles são bons. Já na glândula submandibular, a estatística é de 50% de tumor benigno, 50% de tumor maligno. E nas glândulas salivares menores, que elas estão distribuídas na boca, na língua, na bochecha, em várias áreas da cavidade oral, a maior frequência é realmente de tumores malignos. Doutor Fernando Pinto, eu só tenho que lhe agradecer. Eu tinha mais umas perguntas, mas o diretor, ele já me mostrou o relógio 2 vezes. Infelizmente, eu vou ter que encerrar. Eu quero agradecer por essa aula que você está nos dando. O nosso telespectador certamente gostou imensamente de assistir, até como forma preventiva, não é? Com relação a essas doenças que levam o paciente aos especialistas na área de cabeça e pescoço. Eu quero lhe agradecer mais uma vez, parabenizar pela aula e desejar muito sucesso à campanha que está se desenvolvendo durante todo esse mês, que é a Julho Verde. Eu queria que você desse rapidamente suas palavras finais com relação à campanha, para que todos nós possamos nos engajar nisso aí. Eu que agradeço a oportunidade. Na realidade, o intuito da campanha é exatamente esse: fazer um alerta à população sobre esses fatores de risco que nós comentamos e, obviamente, fazer com que os profissionais da área de saúde eles também encaminhem esses pacientes para os serviços especializados, porque muitas vezes esses pacientes já passaram por vários serviços ou por vários profissionais da área médica e chegam numa fase avançada. Então, a ideia, com certeza, é diagnosticar precocemente para que os resultados sejam melhores. E obrigado mais uma vez por esse espaço, por a gente poder atingir o seu telespectador com alguma informação sobre a nossa área. Perfeito. E a você, meu amigo, minha amiga, muito obrigado pela sua audiência. A certeza também de que no próximo Ponto de Vista traremos outro assunto do seu interesse. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento: Sistema Fecomércio RN, trabalhando para o desenvolvimento do RN.
Consórcio Eldorado, seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Esterbom, surpreenda-se. Novos sabores, muitas delícias. Unifacex, a única universidade privada do RN com IGC 4. E Unicred, a maior cooperativa do Rio Grande do Norte.